Somos um só corpo, um só coração. Somos uma igreja em união. Pela bandeira do amor, por toda a terra, louvor ao seu nome, Jesus. Vivendo a mensagem pra vidas mudar, grandes pra servir, pequenos para se encontrar. Vamos aproveitar esse momento, vamos estar falando com o nosso Deus, nos preparando assim para o início do nosso culto. Fomos chamados para um mundo, para o Evangelho levar, lançando sementes para vidas mudar, colhendo os frutos, colhendo novos começos, frutos de restauração, buscando em Cristo ser inspiração. Lado a lado cumpriremos seu chamado. Uma igreja, uma fonte a jorrar. Somos um só corpo, um só coração. Somos uma igreja em união. Pela bandeira do amor, por toda a terra, louvor ao seu nome, Jesus. Vivendo a mensagem pra vidas mudar, grandes pra servir, pequenos para se encontrar. Coloque a mão sobre o ombro do seu irmão e ore pela vida dele. Nós somos uma só igreja, uma só língua. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Mais um culto, mais um dia de adoração ao nosso Deus, louvor, mas também de aprendizado da palavra, né? A palavra dele nunca volta vazia, sempre encontra um lugarzinho, desde que a gente esteja com o nosso coração aberto, né? Se eu fechar, ela não vai encontrar lugar, mas quando eu estou com o meu coração aberto, a minha mente, ela encontra o lugar e ela faz a transformação que é necessária. Mesmo a gente, né, ter ouvido mensagem ontem, vamos ouvir hoje, amanhã o coro está ensaiando. Eu falei que essa semana vai ser uma bênção, né? Ontem estávamos aqui, hoje nós estamos em culto, amanhã os coristas vão estar ensaiando, quarta-feira a gente tem culto, tem EBD e tem culto, quinta-feira à noite nós temos culto, já vou fazer logo a propaganda de tudo. Sexta-feira, 10 horas da manhã, nós temos culto, sábado a gente respira, dorme mais cedo, para no domingo, 6 horas da manhã, estarmos aqui. Todo mundo lindo e maravilhosa, sorrindo sem sono, né? Assim que é o bom. Ninguém vai estar com sono. Depois, claro, do culto da ressurreição, nós temos um delicioso café, a EBD, e umas 10, 10 e pouca, a gente está indo embora para passar com a família e à noite retornarmos. Mas vamos lá, nós temos trabalhado um tema, né, nós somos igreja, somos um. Vamos falar juntos, bem bonitos? Somos igreja, somos um. Isso é para a gente refletir, não é só para a gente ficar repetindo, né? Refletir, repetir e refletir. Nós somos igreja, nós somos um, que é o que a Bíblia nos ensina. E vamos fazer uma leitura que está em 1 Coríntios 12, o verso 12 a 14. Vamos ler juntos? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo.
assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. A gente para pensar no nosso corpo. Quando eu paro para pensar no corpo do ser humano, eu fico vendo como que Deus ele faz as coisas para a gente, às vezes, não entender. Mas também para mostrar a perfeição dele, né? Porque já viu quantos detalhes? E ele fez com tantos detalhes nosso corpo, que tem vários membros, porque se um não estiver funcionando, prejudica outros. E ele vai dar inteligência ao homem para entender um pouquinho do nosso corpo, para que um trata de um órgão, de um membro, o outro vai tratar de outro, para que a gente possa permanecer firme e em pé. E assim é o corpo de Cristo. Nós somos membros e precisamos ser cuidados, tratados, para que esse corpo esteja firme, esteja saudável e que tudo que esse corpo fizer seja para glorificar, porque nós somos criados para adorar, para glorificar o nome dele. E nós vamos fazer um momento de oração, mas antes tem um salmo, Salmo 130, 1 e 2, que diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos aos teus ouvidos às minhas súplicas. E é o que nós vamos fazer agora. Baixa a sua cabeça, fala com o nosso Deus. Coloca primeiro a sua vida no altar do Senhor. Se entrou com algum problema, se entrou com alguma dificuldade, coloca diante do Senhor agora. Coloca no altar dele. Vamos orar agora pelas famílias, mas lembra de orar pela família dos missionários. Também lembrar das famílias dos pastores da nossa igreja. E ora por sua família. Nós também precisamos lembrar de orar pela nossa igreja, né? Orar pelo nosso pastor. Nós temos os ministérios, os líderes de departamentos. Vamos lembrar também, não só agora, mas em casa, né? De todos esses pedidos. Vamos orar pelas nossas programações de final de semana, da chamada Semana Santa, né, da Páscoa, nos cultos que nós já falamos na quinta-feira, culto à noite com a ceia. Sexta-feira, pedindo que o Senhor use cada um que vai falar de cada palavra da cruz, para que possa vir ao encontro dos nossos corações. E o culto também de domingo, para que Deus trate nossos corações a cada dia, que possamos estar sempre prontos a prestar o culto que agrade ao coração dele. Mas nós não podemos deixar de orar pelos nossos enfermos, né? Nós lembramos aqui, já comentamos sobre o Gutinho. Deus tem cuidado da vida dele, ele tem consciência disso, mas a gente sabe que não é bom quando a gente não está bem. Bom é quando a gente está bem de saúde, né? Que Deus esteja acalmando seu coração e agindo através do medicamento. Lembramos também do pastor Severino, da irmã Selma e aqueles que vier à sua mente, lembrando daquela lista nossa de oração.
Nós começamos orando por nós e vamos encerrar pedindo que o Senhor aceite o nosso culto nesta noite. Que o nosso culto possa chegar até Ele como suave e agradável aos ouvidos. Lembrando de nós orarmos também por cada mulher ativa na nossa igreja, que tem participado dos nossos trabalhos, mas vamos lembrar também daquelas que têm estado desanimadas. Que o Senhor possa visitar neste momento, através do seu Espírito, tocando no corações, trazendo ânimo, para que elas possam juntas estar conosco, participando. E agora, não mais nem menos especial do que os demais, eu vou estar convidando a irmã Nilda. Vem aqui orar pela irmã Diva. A irmã Diva, ela está enfrentando a luta dela ali, né? Mas ela se manteve firme com o compromisso que ela primeiro aceitou diante do Senhor e diante da gente aqui, para estar nos trazendo a palavra nesta noite. Mas ela está com um problema da perna, o médico mandou ela fazer repouso absoluto. E ela desobedeceu, depois que eu vi o médico, para vir aqui. Mas Deus está cuidando dela. Então eu pedi à irmã Nilda que esteja orando, entregando a vida da irmã Diva, aquilo que Deus já colocou no coração dela, mas que Deus age através do medicamento, aquilo que o médico instruiu para que ela... Deus, nós somos teus filhos, confiamos, Senhor Deus, nas tuas promessas, nos teus cuidados para conosco. E agora, Senhor, queremos colocar diante do Senhor a tua filha, a irmã Diva. Pai, o Senhor conhece a dor, a ansiedade do seu coração, tudo isso, ó Deus, que está acontecendo com o seu físico, com o seu organismo. Pedimos, Senhor, que o Senhor cuide da tua filha, Pai, faça a tua vontade e abençoe todo o tratamento para que ela possa se recuperar. E, ó Deus, hoje, quando ela tem algo do teu coração para o nosso coração, que o Senhor possa usá-la, o Senhor possa dar coragem e dar ânimo, que ela, ó Deus, possa ser uma inspiração, transmitindo a tua palavra para nós nesta noite. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Vamos fazer mais um recitativo do Salmo 145, verso 1 e 2. Salmo 145, 1 e 2. Vão bem bonito todos? Eu te louvarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Amém. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Teu nome é santo. Nós vamos ouvir a irmã Rosemary nos trazendo este louvor neste momento. Nós vamos cantar junto esse louvor, que é bem conhecido, né? E vamos, nessa noite, todas juntas, louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
é o nosso Deus nessa noite. Juntas. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparar, tão grande eu sou. Joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Declare nessa noite: todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declare, fale com Ele neste momento, porque não há outro Deus em que nós possamos colocar a nossa vida, os nossos problemas e as nossas decisões, porque nós só temos só um Deus, esse Deus maravilhoso. Amém. Boa noite, meus irmãos. Acabamos de declarar que, mesmo sendo pó, eu te louvarei com tudo que há em mim. Este é o dia que o Senhor fez, é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salmos 118, 24. A Mara que já compartilhou conosco da nossa semana de atividades, né? Viemos já, as mulheres aí, já com um final de semana agitado, né? E já começamos a semana também com as nossas atividades. Mas agora, esse momento que o Senhor separou para nós, né? É para a gente lembrar e ter esse coração agradecido e a gente esquecer um pouco de tudo que está lá fora, porque esse momento aqui é dele, é para ele.
Então, eu te desafio também a você esquecer, né, a sua agitação, esquecer o seu calendário, esquecer da tua rotina, porque esse momento aqui é para o Papai do Céu. Então, que tenhamos o nosso coração agradecido, tá? Porque esse momento é um momento especial que Ele separou para a gente, para louvá-lo. Dá para trazer um pouquinho mais do playback? Eu acho que o som não está na caixa para frente, não. Parece que ele está só nas caixas de retorno. Não precisa começar agora, não. A gente vai escutar um pouquinho melhor o playback. O meu microfone você pode baixar um pouquinho. Você já pode aproveitar esse momento de introdução agora. Se quiser fechar o seu olho, você fecha. Se quiser cantar com o olho aberto, você canta. Tá saindo. Tá? Só um minutinho que a gente está tendo uma mexida ali no som. Hoje um novo dia, uma nova oportunidade da gente cantar, da gente agradecer ao nosso Deus. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato,
só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Podemos declarar que o Senhor é o nosso tudo? Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, 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 eu recebi. Amém? Este dia foi o presente que o Senhor nos deu. Vamos nos colocar de pé agora? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Posso ouvir um pouquinho agora a igreja? Eis-me aqui. Eis-me, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me
pode sentar e a gente vai cantar a última canção, mesmo sentados. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Posso ouvir os irmãos agora? Me enchem da tua paz, me enchem da tua paz, me enchem da tua paz.
Obrigada, Deus, por esse privilégio da gente te louvar, Senhor. Tenha liberdade, ó Pai, para passear no nosso meio, sondar os nossos corações, tirar aquilo que não te agrada. Que o Senhor traga à nossa consciência, ao nosso coração, aquilo que precisamos melhorar, para que possamos testemunhar, Senhor Deus, do teu nome, do teu evangelho, aonde quer que coloquemos os nossos pés. Quero te pedir ainda pela palavra que nós vamos ouvir, que o Senhor também, teu Espírito Santo, esteja preparando também os nossos corações, usando, Senhor Deus, a irmã Diva para falar, Senhor Deus, aos nossos corações. E é do nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém. Eu não sei quantos refletiram nas letras, né? Porque não foi só essa música, todas elas trouxe aos nossos corações uma reflexão. Nós suplicamos ao Senhor e nós cantamos sobre isso, né? A gente suplicar ao Senhor. E agora no final falando sobre paz. Quem não quer paz? A gente tem orado, né, pelo nosso Rio de Janeiro, pela paz do nosso Rio, pela paz do nosso país e fora do nosso país, né? Os países que estão fora em guerras, os nossos missionários espalhados, vivendo momentos de tensão, também precisando de paz. Não estava aqui, mas como eu costumo falar, segunda-feira a gente quebra os protocolos, não tem problema nenhum. Vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com Deus mais uma vez e vamos pedir somente pela paz. Se você entrou aqui hoje, está aflito, ainda não conseguiu colocar diante do Senhor e sentir a paz que Ele está trazendo para nós nesta noite, coloca diante do altar do Senhor agora. Fala, Senhor, cuida do meu coração, calma meu coração, estou aflita, talvez por uma enfermidade, talvez por um problema familiar. Mas se o teu coração não está em paz agora, se o teu coração agora não está ainda voltado para o Senhor, peça agora, porque Ele nos ouve quando a gente ora, Ele ouve quando a gente suplica, Ele ouve quando a gente clama, Ele ouve quando a gente grita, mesmo em silêncio, mas lá a gente está gritando socorro para o nosso Deus. Então confia, que é esse Deus que está aqui nesta noite, é esse Deus que tem trazido a paz que a gente tanto busca. E se buscarmos em homens, nós não vamos encontrar essa paz verdadeira, a segurança somente em Jesus, só em Deus, só Ele pode. Aonde a gente andar, só Ele pode nos guardar, só Ele pode todas as coisas. Ele pode agora levantar aquele que está acamado, se for essa a vontade dEle. Ele pode curar a sua doença nesta noite, se for essa a vontade dEle. Mas se não for, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a entender por que eu estou passando, ou para que estou passando por isto. Nenhum de nós gostamos de estar enfermos, nenhum de nós. Mas passamos pelas dores, passamos pelo sofrimento, mas o Senhor conosco, tudo se torna mais leve, as dores elas são amenizadas, não vou dizer que elas passam, mas elas vão ser amenizadas, e a paz, ela invade o nosso coração, porque é o Senhor que está conosco. Então coloca no altar do Senhor, prepara, Senhor, o nosso coração nesta hora, para ouvir a Tua mensagem. Se ainda tem alguém, ó Deus, aqui nesta noite, que ainda não conseguiu descansar em Ti, colocar no Teu altar as suas preocupações, as suas inquietações, os seus problemas, as suas enfermidades, as suas dores, seja elas quais forem, acalma esse coração, para que ela possa estar recebendo a porção da Tua palavra. Desde o início nós temos ouvido a Tua voz, através dos textos, através das músicas. O Senhor está falando conosco. Continue falando, continue tratando os nossos corações, porque nós dependemos de Ti, ó Deus, em tudo na nossa vida. Mais uma vez eu quero colocar a vida da irmã Diva em Tuas mãos. Ó Deus, que esse momento que ela vai estar aqui trazendo a Tua palavra, sustenta a Tua serva.
para que ela possa entregar o recado que tu colocaste no coração dela. Muito obrigada por cada um, ó Deus, que está aqui conosco, cultuando o teu nome, entendendo que o melhor lugar do mundo é estar na tua presença. Muito obrigada, ó Pai, por esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui numa segunda-feira, podendo louvar, engrandecer o teu nome, glorificar e dizer que o Senhor é o nosso Deus e que nós dependemos de ti e nós confiamos em ti e colocamos todas as nossas mazelas no teu altar para que o Senhor possa estar tratando os nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se eu coloquei um versículo. Coloquei. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a... Mas vamos mudar? Não estou mudando a palavra de Deus não, tá? Vamos lá, vamos corrigir. Mas vamos falar, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito quer falar comigo. Nós temos ouvido, não temos? Então nós vamos falar, Senhor, fale comigo neste momento. Vamos? Senhor. E ele vai falar, porque se você falou, pediu, ele vai falar, né? A irmã Diva, ela está com um probleminha na perna, aí na cirurgia que ela fez. Nós já oramos por ela no início. Ela não está podendo subir, então ela vai estar falando dali de baixo. A gente vai estar levando esse aqui para ela. Já acertei com o pessoal que está fazendo a gravação do culto. Ele vai conseguir pegar ela ali para não ficar só ouvindo a voz sem aparecer. Então, eles vão estar organizando lá para poder pegar ela dali de baixo, tá? Então, eu vou estar descendo, levando, não estamos desligando a gravação. E eu também, né? Devagarzinho por causa do pé, né? Vaidade. Gostaria de agradecer a Mara pela confiança que ela teve em mim para que eu trouxesse o recado da parte do Senhor aos irmãos neste momento. E os irmãos já é sabido, né, que eu estou em repouso, não posso subir a escada porque eu me acidentei, mas Deus está no controle. Quando cheguei do médico, do ortopedista hoje, eu fiquei assim muito triste. Mas eu coloquei diante de Deus que eu falei, Senhor, as circunstâncias não vão impedir para que eu cumpra o que o Senhor designou para a minha vida. Porque se hoje eu estou aqui é porque eu entendo que Deus tocou no coração da Mara para a Mara falar comigo, para eu falar com as irmãs. O tema que ela me deu hoje foi Somos um, somos igreja. E quando ela falou comigo sobre este tema, logo veio ao meu coração o texto de Filipenses 4, de 1 a 3. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia neste texto. Filipenses 4, de 1 a 3. Está escrito lá na mídia. Então, eu vou ler para que os irmãos acompanhem, que minha versão aqui é um pouco diferente. Está escrito assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado
causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Que Deus abençoe esse texto. Esse texto fala à igreja de Filipos. Aqui no verso 3, ele diz: peço também a ti, ó meu verdadeiro companheiro, que as ajude, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, com todos os meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. O destaque é que seus nomes estão escritos no livro da vida. O que nós podemos encontrar nesse texto, né? Nós vemos que os dois nomes citados, Sintique e Evódia, elas só são citadas aqui nesse texto. E Paulo conclama a um amigo dele, não é citado o seu nome, nós não sabemos o nome, nem assim tentei especular quem poderia ser, porque sendo aqui na Bíblia não consta, eu prefiro seguir aqui. Que eles ajudassem a essas duas irmãs, que elas estavam em crises de amizade. Aí nós podemos ver que a preocupação dele é que elas eram fiéis companheiras, elas estavam sempre trabalhando, elas não eram pessoas que eram crentes de banco, mas elas trabalhavam junto com Paulo. Em Lucas 20, 17, verso 20, Lucas 17, verso 20, diz assim, sendo 17, 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino, e respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus falou para os seus discípulos que a verdadeira e a maior alegria, acho que eu anotei aqui errado, mas aqui eu vou falar aqui. Jesus falou aos seus discípulos que a verdadeira e maior alegria não estava no poder de realizar algo, mas Jesus disse que a maior alegria está em ter o seu nome escrito no livro da vida. Olha que coisa linda, né, meus irmãos, nós termos a alegria de não estar em possuir coisas, mas a alegria é estar com o nosso nome escrito no livro da vida. O seu nome pode estar escrito no livro da vida hoje, mas você tem a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida? Então, eu gostaria que nós fizéssemos essa reflexão. Quando nascemos fisicamente, os nossos pais vão e nos registram no cartório. O nosso nome está lá escrito. Qualquer tempo que você for precisar de uma segunda via e você for naquele cartório, o seu nome estará lá escrito e você vai conseguir tirar a segunda via da sua certidão. Na Bíblia, diz que apesar de ter o nosso nome registrado aqui, pode ser também registrado no céu. Isso é maravilhoso. Nós termos a certeza de que o nosso nome está registrado no céu, que na eternidade nós teremos vida eterna e viveremos sempre com o Pai eterno. No Antigo Testamento já se falava desse livro da vida. Êxodo 32, verso 32, Moisés fala: perdoa-lhe o pecado do povo, ou risca o meu nome no livro da vida. Moisés estava irritado com aquele povo, mas ele estava preocupado se Deus iria riscar o nome daquele povo
é do livro da vida, mas Deus é quem ia decidir quem era que ele ia tirar, se era o nome de Moisés ou se era o nome daquele povo que estava rebelando, né, contra Deus. Se você já tem o seu nome no livro da vida, glória a Deus por isso. Mas se você ainda não tem, ele pode escrever hoje o seu nome no livro da vida. Filipenses é chamado a carta da prisão, porque Paulo escreveu essa carta na prisão. O que lemos agora são relatos do apóstolo Paulo orientando a igreja de Filipos. Essa igreja era a alegria dele. Ele tinha muito prazer nessa igreja. Nos primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele falou da sua, a sua gratidão sobre aquela igreja que ele ensinou, sobre o sofrimento do cristão, que poderia contribuir para a expansão do evangelho. Aquela igreja tinha situações desafiadoras a enfrentar, mas o Paulo orientou a eles nesses 3 primeiros capítulos que, mesmo eles tendo aquelas dificuldades, aqueles desafios, serviria para o crescimento do evangelho. Ele ministrou sobre a humildade cristã, sobre o serviço cristão, sobre a confiança cristã e sobre o alvo cristão, e chegou até o capítulo 4, quando Paulo traz à luz sobre a importância do livro da vida. A preocupação muito grande que ele tinha com Evódia e Sintique, porque estavam em conflitos as duas, e elas eram crentes no Senhor Jesus Cristo, ela cooperadora do Evangelho, elas serviam ao Senhor, mas em determinado momento elas ficaram em atrito uma com a outra. Aqui a Bíblia não fala o que realmente aconteceu com elas duas, mas Paulo fala para esse grande amigo dele que elas serviam ao Senhor e que elas precisavam ser ajudadas naquele momento sobre o desacerto que elas tinham. E hoje em dia também, nós também temos em determinados momentos alguns desencontros. E isso, Paulo relatou aqui, que isso poderia prejudicar o crescimento do evangelho, a comunhão dos irmãos na igreja. Por isso que ele pediu a esse irmão para que ajudasse essas amadas irmãs. Quem eram essas mulheres? Contra quem elas lutaram? Aqui no versículo 2... No versículo 2, ele disse: rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Que sintam o mesmo no Senhor. Nós podemos entender que não estava existindo a unidade entre as duas e que aquilo estava prejudicando o relacionamento delas e aquilo estava atingindo a comunhão com a igreja. O que essas irmãs têm a ver com, essas mulheres têm a ver com o livro da vida? Elas tinham os seus nomes escritos. Paulo está pedindo ao seu fiel companheiro que a ajude, pois lutaram ao seu lado na causa do evangelho. Com Clemente e demais companheiros. E os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Evódia e Sintique, essas mulheres eram cristãs. Primeiro, elas conheciam a palavra. Elas eram membros da igreja de Filipos. Elas trabalhavam arduamente pela causa do evangelho. Elas não viviam na igreja de braços cruzados. Elas trabalhavam. Elas trabalhavam pela causa. Elas tinham os seus nomes escritos no livro da vida. Elas eram servas do Senhor, elas tinham certeza da sua salvação. Só que essas credenciais de Sintique e Evódia foram abaladas. Mesmo com todas essas credenciais, algo ruim aconteceu entre elas.
elas permitiram que o diabo as atentassem como a erva daninha. A Bíblia está dizendo que mesmo elas tendo o nome escrito no livro da vida, deram brechas para o inimigo. Quantas vezes nós temos dado brechas ao inimigo, desentendendo, ou então frustrando-se com a amizade, e nós não sabemos, muitas vezes não sabemos administrar essas questões. Aconteceu algo ruim na vida delas, elas trabalhavam juntas, mas deram brechas. A Bíblia não diz a causa, do problema. O versículo 2 está dizendo que elas abriram uma brecha chamada divisão. Quando nós estamos em desacordo, nós estamos divididos. Eu penso de um jeito, outra irmã pensa de outra, e nós não chegamos em comum acordo. E não viviam mais em harmonia dentro da própria igreja. Elas não tinham mais amizade. Elas não adoravam mais a Deus juntas. Elas não oravam mais juntas, não motivavam mais as outras. Nós podemos ver que isso pode acontecer nos dias de hoje, quando nós caminhamos juntos com os irmãos, em determinado momento, nós discordamos de pensamento, em nenhum momento nós não abrimos mão daquilo que pensamos para poder chegar a uma unidade. Nós precisamos ter muito desse cuidado em nossas igrejas hoje. Existe nas nossas famílias uma erva daninha chamada divisão. Da mesma forma no nosso trabalho, aqui na nossas igrejas, no nosso relacionamento na nossa igreja, em qualquer lugar no nosso trabalho, pode ter essa erva daninha que nós precisamos colocá-las diante de Deus e pedir para que o Senhor nos ajude, para que possamos refletir Jesus Cristo. Essas duas mulheres trabalhavam e cooperavam e abriram essa brecha. A Bíblia não diz qual foi o problema, mas nós sabemos que houve alguma coisa, porque nós podemos encaixar também em nossas vidas, houve um problema meu e eu preciso resolver essa questão. Mesmo sendo tão abençoada, algumas vezes aconteceu entre elas alguma discórdia. O nosso maior problema nesse tempo é quando somos ofendidos e não sabemos o que fazer com as ofensas. Todos nós, um dia já fomos ofendidos de alguma forma por alguém. Existem pessoas que preferem desfazer uma aliança ao tentarem resolver as ofensas. É muito mais fácil você se afastar do que você tentar resolver. Mas não é essa a orientação bíblica que temos. Porque elas serviam ao Deus da paz. Não conseguiam ter paz uma com a outra. Em Lucas 17, de 1 a 5, nos diz, que vemos nesta passagem, que é impossível não sermos ofendidos na vida. Qualquer pessoa tem uma situação em que ofende e que pode ser ofendida. Tem pessoas que até hoje sofrem porque um dia foi ofendida e nunca resolveu esse problema. Mas nós que temos Cristo no nosso coração, nós precisamos ter essa consciência de que precisamos resolver essas questões. E também, às vezes, as pessoas que nos ofenderam, de repente, nem sabem que nos ofendeu. Nós precisamos ter o coração, o amor de Cristo, para que a gente possa, eu vou deixar para lá. Vou perdoar. Senhor, eu quero perdoar. Se houver necessidade, eu preciso chegar para essa pessoa e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus, a ofensa que você me fez. Ou então, pedir perdão, Senhor, amiga ou amigo, eu sei que eu te ofendi, mas em nome de Jesus eu quero te pedir perdão. Isso só acontece
quando nós temos o amor de Cristo em nosso coração. Nós precisamos trabalhar esse amor no nosso coração. Às vezes nós ofendemos os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos familiares. Nós precisamos ter essa consciência de pensar assim, falou isso porque estava tenso. É só o amor que vai fazer com que nós tenhamos esse sentimento. Não o sentimento de revidar a ofensa, mas sim o sentimento de reconhecer a fragilidade da pessoa que te ofendeu naquele momento. Quando eu estava estudando isso, eu pensei, eu falei assim, eu preciso trabalhar isso também no meu coração, né? De perdoar e de evitar ofender alguém da minha família, as pessoas que convivem diretamente comigo, os meus irmãos em Cristo. Então, nós precisamos ter esse amor, Jesus ser refletido na nossa vida através das nossas atitudes. Ame mais seus irmãos da igreja, ame mais o seu cônjuge, ame mais os seus filhos, ame mais a sua família. Porque o amor, né, cobre uma multidão de pecados. João, acho que é na sua primeira carta, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós precisamos colocar isso em prática sempre na nossa vida. Nós precisamos estar sempre lembrando do amor de Cristo que fez na cruz do Calvário em nosso favor, porque aquela ofensa que o nosso próximo praticou contra nós é inferior ao amor de Jesus Cristo. Às vezes, na igreja ou na família, somos ofendidos deste tamanho, temos a possibilidade, a facilidade de maximizar aquela ofensa. Mas se o mundo aí fora nos ofender de forma enorme, nós minimizamos. Deixa para lá, ele não conhece o Deus que eu conheço. Então, nós precisamos ter essa atitude de amor às pessoas que nos ofendem. Não guarde rancor no seu coração, não guarde ofensas, libere o amor de Cristo que há dentro do nosso coração. Tome a iniciativa, diga a você mesmo que você me ofendeu, mas eu te perdoo em Cristo Jesus. Somos um em Cristo. Nós já paramos, já percebemos que nós somos um em Cristo. Nossos irmãos aqui na igreja, quando nós estamos reunidos para cultuar ao Senhor, somos um em Cristo. Se eu estou ofendido com alguém, eu não posso cultuar em unidade. Não é uniformidade, sermos iguais. Não somos iguais. Até os irmãos carnais não são iguais, somos diferentes. Mas nós possamos ser um em Cristo. Podemos aprender que não podemos ficar trancafiados nas nossas ofensas. A ofensa nos afeta. As ofensas também nos afastam das pessoas que amamos. Muitas das vezes, nós nos sentimos ofendidos por aquelas pessoas que nós mais amamos. E esse amor que nos une fica abalado, fica comprometido. Por isso que nós precisamos lembrar do amor de Cristo. Quantos casamentos já se despedaçaram? Quantas igrejas já se dividiram por causa das ofensas? Às vezes não é só a igreja se dividir fisicamente, mas a igreja se dividir mesmo dentro do mesmo templo. Termos os nossos feudos, né, os nossos grupinhos, porque eu não posso trabalhar com outras pessoas. Existem situações que nós mesmos verbalizamos. Com a Mara eu não trabalho. Trabalho com Rosemary, mas com Mara eu não trabalho. Eu preciso tratar isso com Deus. Eu sozinha não vou resolver essa questão, porque o amar é coisa divina, não é coisa humana. O amar
é coisa espiritual. Não sei se você está ofendido com alguém, com um vizinho, com a família, com um irmão que congrega com você. Mas, aqui o versículo 2, rogo a Evódia e Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Em Cristo, podemos viver em harmonia. Nós precisamos refletir, avaliar como estamos vivendo em unidade com os nossos irmãos. Eu gostaria de ler o famoso Salmo 133, que os irmãos sabem de cor. Mas ele tem uma lição profunda que nos ensina nesse momento sobre a unidade, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida. O Senhor ordena a bênção e a vida, é onde existe união. Aqui, a bênção, o contrário de bênção é maldição. E o contrário de vida é morte. Então, se não houver a união entre os irmãos, nós corremos risco de viver mortos espiritualmente. Nós corremos os riscos de não sermos abençoados por Deus. Olha só que coisa séria, que coisa importante para nós realmente refletirmos sobre a unidade entre os irmãos, entre os seus familiares, entre os seus amigos de trabalho, entre os seus vizinhos. Jesus orou no João 17, verso 21, ele orou para que fôssemos um, como ele é com o Pai. Olha que lá na oração sacerdotal de Jesus Cristo, ele já orou por nós hoje, para que nós fôssemos um. Então, o desafio nosso hoje é refletirmos se somos um em Cristo, se estamos em unidade uns com os outros, e para que nós tenhamos realmente essa dependência total em amor uns com os outros. Nós precisamos um dos outros. A unidade agrada o coração de Deus e a divisão entristece. Eu estou entristecendo ou estou agradando ao Senhor com a minha atitude, com a minha maneira de ser? Gostaria de desafiar você que crer em Cristo, crer que Cristo pode, em Cristo podemos ser um. Queria te desafiar a isso. Creia que em Cristo, somente em Cristo, podemos ser um. Se você se sente ofendida por alguém, ou ofendeu alguém, que após ouvir esta reflexão, sinta o desejo de pôr o fim em ofensas que você tem guardado em seu coração por tanto tempo. Lembra aí no seu coração de quem você precisa liberar um perdão, mesmo que você não vá a pessoa no momento, mas libere esse perdão, sabe? Porque as ofensas, aquelas rancores, ressentimento que nós guardamos no nosso coração, nos escraviza, nos deixa com um fardo muito pesado nas nossas costas. Então, nosso desafio é hoje, libere em seu coração o que você tem guardado. Decida você mesmo a resolver essas questões e, em nome de Jesus, sejamos um em Cristo. Que nós saiamos daqui com esse desejo de realmente sermos um. Que nós possamos olhar para os nossos irmãos com amor, com compaixão, tendo misericórdia daqueles que têm nos ofendido
e vamos viver para o crescimento do reino do Senhor. Nossa igreja está completando 50 anos, nós estamos trabalhando para que comemoremos esse jubileu de ouro com muita alegria, mas também que nós cooperemos para que exista amor em nossa igreja, que exista a unidade no amor de Cristo, para que o mundo veja que Cristo habita em nós. E que Deus nos abençoe. Aline, vem orar pela irmã Diva. E possamos realmente refletir, né? Sermos um, a gente precisa trabalhar muita coisa dentro de nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que aconteceu nesta noite, ó Pai, pelos louvores que ouvimos, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós queremos que o Senhor recebeu a nossa adoração, Pai. Agora, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da nossa irmã Diva, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem usado ela, Senhor, na palavra, Pai, para, Senhor, para que nós possamos crescer, Senhor Jesus. E muito obrigado, Senhor, porque acrescentou em nossas vidas, ó Pai. Senhor, venhamos te pedir, Senhor, continue abençoando a vida da irmã Diva, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Perdão, ofensa, nunca é muito fácil, né? Mas a unidade sem perdão e sem amor não vai existir. Eu acho interessante quando a Bíblia fala que quando o marido e a mulher eles se casam, se tornam um. Mas continuam sendo dois, concorda? Mas eles se tornam um. E a igreja são vários, mas precisamos ser um em Cristo. Foi a música que nós colocamos no início, sermos um em Cristo. E é para a gente estar pensando, é para a gente estar refletindo, mas não é só pensar e refletir. A gente precisa colocar em prática. Porque eu pensar é fácil, né? Eu vou estar aqui eu pensando, posso falar com Deus, eu posso estar aqui, ir para casa, deitar, ficar refletindo, mas e a minha atitude? Oração é orar e ter ação. Então, se por um acaso aqui, ou quem vai estar assistindo o culto depois pela internet, se tem essa dificuldade, fala com Deus. Porque sempre que fala em perdão, eu lembro do Pai Nosso. Não tem como eu não lembrar. Ela diz que tem um versículo, que eu não lembro agora qual é ali no versículo ali, que ele fala o quê? Perdoa os meus pecados, assim como. E se eu não estou perdoando meu irmão, como é que está a minha oração em relação a Deus? Como dizem por aí, né? Não está passando do teto. Porque eu falo, se eu declaro, perdoa os meus pecados, assim como, mas eu não estou perdoando. Pelo contrário, eu não perdoo e eu continuo falando ou eu continuo fazendo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Como tem sido bom, irmãos, os nossos cultos de segunda-feira. Uma vezinha no mês, mas tem sido muito bom, porque tem sempre trazendo da palavra de Deus para a gente estar refletindo, para a gente mudar, para que a gente possa ser um em Cristo, nos aproximar mais de Cristo e nos unir mais aqui. Os tempos têm sido muito difíceis. A gente vai começar dentro do nosso lar, a dificuldade que às vezes a gente tem com nossos filhos, né, com o mundo que está girando assim tão rápido que a gente não consegue acompanhar. Então, a gente já tem essa dificuldade dentro. A gente tem a dificuldade das pessoas que trabalham. Seja quem dirige, quem está no trânsito. Esse dia eu falei para o Mário, seu filho, eu acho que eu vou parar de dirigir, porque o negócio está ficando difícil. E olha que eu ando aqui, né? Da minha casa até aqui, só por aqui. Imagino quem roda por aí no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Não está tendo mais paciência. Ninguém respeita mais ninguém. Isso é falta de amor. Isso é falta de Jesus no coração. Quando a gente vê isso de um não crente, qual é a nossa atitude? Ah, não conhece a Jesus, né? Mas e quando
os que se dizem que não estão aqui julgando ninguém e que têm a mesma reação, que têm a mesma ação, que acha que a prioridade é sempre a sua, que você que tem. Então, vamos para casa pensar e agir. Não adianta a gente só pensar. E que a gente transmita isso para outros. Vamos fazer a nossa parte, né? A gente tem que começar por mim. A Mara tem que começar, né? Depois a irmã Diva, depois o pastor Roberto, e assim a gente vai contagiando a igreja. Não vai começar a igreja num todo. Vai começar por um. Esse um vai contagiar o outro, esse um vai levar o outro, esse um vai fazer com que o outro possa refletir. E assim a unidade. Vamos chegar em dezembro, comemorar o nosso jubileu de ouro. E como na projeção nossa é mais 50 anos pela frente, talvez não para mim, para alguns aqui também não. Mas a gente tem que continuar trabalhando, irmãos. Enquanto é dia, qual é o hino da MCM? Enquanto é dia, vamos trabalhar. Então, vamos continuar trabalhando, começando por nós, por mim. Revendo a minha vida, revendo as minhas atitudes, para que eu possa ser um em Cristo e com os irmãos. Amém? Vem encerrar para a gente, pastor Roberto, agradecendo. Quero agradecer. Eu tenho gostado porque os homens têm comparecido aqui na segunda-feira, né? A gente tem falado que o culto é para todos, não é só para as mulheres. 27 de abril estaremos de volta, né? Que Deus nos ajude a vivermos unidos em Cristo como igreja todos os dias. Não é só aqui quando a gente está aqui, não. E quando ele terminar de orar, aquela nossa foto. Vanessa, hoje a Vanessa está aqui, a gente vai explorar a Vanessa. Vai conseguir colocar todo mundo aqui? A irmã vai ficar aqui embaixo. Bem, mas os homens também, gente. Da outra vez tinha homem aqui, os homens não vieram. O culto é para a igreja, não é só para as mulheres. Boa noite, igreja. Palavra abençoada, irmã Diva. Deus te abençoe. Deus querido, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que tivemos nesta noite. Mais uma vez, ó Pai, sermos alimentados pela Tua palavra. Quando, ó Deus, tu usou a Tua serva, a irmã Diva, como Teu instrumento, para que, ó Deus, pudéssemos ser exortados, ó Deus, pudéssemos, ó Deus, ser orientados a servirmos melhor, a sermos um, como deve ser a Tua igreja, como o próprio Cristo disse, que é um contigo. Obrigado, ó Pai, por esse rico privilégio. E agora, ó Deus, nos despede, ó Deus, nos levando para casa, e que ao chegar em nossos lares, ó Deus, possamos encontrar a Tua santa e poderosa paz. Nos abençoa, nos guarda dos males da noite, nos leva em paz, pelo amor, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Vamos embora não, estão saindo, né, para vir para aqui, para a gente tirar aquela foto bem bonita. Cadê a Giovana? Depois vai tirar um lá de cima, não vai, Giovana? Ah, ela vai tirar um lá de cima. Vamos lá, gente, vem, gente. Todo mundo com medo. Vamos ficar mais embaixo aqui para a irmã Diva ficar por